quais sinais de exaustão aparecem no fluxo antes de uma reversão de tendência? Né? Recebi essa pergunta lá na outra rede, virou destaque aqui. A questão é, será que aparecem sinais? Sim, não, o que você acha? Vamos lá, fica nesse vídeo aqui até o final, que você vai ter uma série de informações, talvez novas, tá? Que vão te ajudar aí a responder essa pergunta e a colocar a tua cabeça no lugar aí, para não ir para um caminho errado se você estiver aprendendo a ler fluxo. Vamos lá. Bom, primeiro de tudo, eu sou o André Hanna, nesse canal eu falo de trade, falo de investimentos, esse aqui é puramente trade, tá? Se você não está inscrito no canal ainda, se inscreve que você não perde nenhum conteúdo quando ele for publicado. Cara, por que essa pergunta é boa, né? Eu tenho algumas séries aqui no canal, essa aqui é uma série Correção de Rota, que é aquela, às vezes você tem uma ideia na cabeça, essa é uma ideia errada, e às vezes é difícil dizer o que é certo e o que é errado, mas assim, muitas vezes pode ser uma ideia errada, e essa ideia errada, se ela não for corrigida, ela te joga para um caminho, porque você vai acumulando aprendizado, acumulando crença, reforçando crença, que te joga para um caminho que não é o que você gostaria no longo prazo, mas de resultado, de conhecimento e por aí vai. Tá, vamos lá. A primeira coisa aqui, né, é separar movimento de tendência, tá? Movimento, a gente pode falar até em questões numéricas, né? Especialmente depois, né, que os HFTs entraram no mercado, né, muitos anos atrás, essa questão de identificar, né, só uma tendência e uma correção, o que era uma retração de uma correção, tá? Era uma discussão muito mais, vamos dizer, muito mais simples, é uma palavra complexa, muito menos difícil, vamos dizer assim, né? Sempre foi difícil, mas muito menos antes desse barulho dos HFTs. Tá? Porque você tinha uma questão de, putz, o mercado está em tendência ou não, e aí tem várias formas, a gente vai discutir um pouco aqui, né, de ver tendência, e aí, pô, será que o mercado, quando ele aparentemente está engatando numa tendência de alta, essa volta, ela é só uma correção ou ela é uma retração, uma reversão de tendência? Quando você vem, né, com uma enxurrada de HFTs que faz ondas propositais no mercado, né, e não tem o que fazer para segurar elas, você cria uma série de ruídos, de barulhos novos, né, pô, movimentos novos. E isso confunde muito, tá? Porque a amplitude desses movimentos, sem alterar uma tendência do dia, ela é muito grande. Você pode ter movimentos significativos sem alterar necessariamente uma tendência. E é uma discussão complexa. O que é tendência? Tendência, para mim, né, acho que não é uma verdade para todo mundo, é um movimento cumulativo para um lado. E aí tem uma discussão. Em qual time frame que você olha a tendência? Você vai olhar a tendência, né, num período mais longo? Você vai olhar, todo dia existe uma tendência? Bom, eu tenho uma série de questões sobre isso, acho que ficaria um vídeo inteiro para isso, né, para falar disso, mas eu olho tendência, né, eu crio na minha cabeça uma questão estrutural para o dia, tá? Óbvio que eu olho uma tendência mais longa também, existe, o mercado está numa correnteza de alta, eu olho sempre como se fosse uma correnteza, a correnteza daquele dia, a correnteza daquele período, para onde o negócio aparentemente está indo. E a forma como eu meço, tem gente que olha 2 topos e 2 fundos consecutivos mais altos, tem gente que olha por média móvel, a forma como eu meço tendência é o preço junto com aquele indicador acumulado da agressão, tá? A direção e a magnitude desse acumulado da agressão, mas especialmente o nível mais fundo, eu olho se tem algoritmo low frequency de institucional estrangeiro ligado. Para mim, isso que dita uma correnteza do dia. Essas duas formas de olhar, tá? Assim, isso não é certo ou errado, é a minha forma de olhar, especialmente no índice, tá? Para ações, talvez seja muito parecido, mas aí não é o grupo só de estrangeiro, tem investidores locais também que ditam correnteza do dia ou a tendência do dia, e para o dólar seria de uma outra forma, tá? Acho que não tem esse grupo, né, ditando a correnteza do dia com o algoritmo low frequency, não é só isso, tem outros tipos de fluxo lá, seria uma outra forma de ver tendência. E movimento, movimento é tudo aquilo que não é o balanço. Tudo aquilo que passa do que é o balanço normal de mercado, que é aquele ruído ali, que também é feito a maior parte das vezes por HFT, mas você tem vários, né, vários níveis de interferência dos HFTs. Tá? Você tem o ruído ali, que, né, ele praticamente está dentro do balanço, e você tem uma questão de movimento, né, que não só feito por HFT, o movimento pode ser criado por um stop de uma ordem única de um institucional local, pode ser criado por N fatores, por varejo, por eventualmente por stop de market maker, todos os grupos podem criar movimentos, inclusive o varejo, tá? No caso do índice hoje, porque o varejo é muito grande. Movimento, então, é tudo aquilo que passa, né, do balanço no mercado. Tá? E ele pode andar ali, para falar em termos numéricos, ele pode ser ali entre 50 e 200, 300 pontos. Tá? Um movimento que não impactaria numa tendência. Então, toda hora tem movimento. Mas como a pergunta foi, né, exaustão, e exaustão era vamos dizer, uma forma de ler fluxo que, vamos dizer, lá atrás, na outra encarnação, quando eu estava na empresa e ensinava fluxo no dólar,
tá, era muito específico para o mercado de dólar, tá, porque era um sinal, né, que, bom, por conta da microestrutura do dólar, por conta dos players que participavam do câmbio, fazia muito sentido. Tá? Fazia e eventualmente faz um pouco de sentido. Tá? E muito menos no índice. Tá? Então vamos lá. Você tem diversos movimentos no dólar. Tá? A exaustão, esses sinais como exaustão, absorção, inversão de fluxo, parada, eles são sinais que eles tinham muito mais, mas têm poder explicativo para movimentos, tá? Para pequenos movimentos. E no câmbio sei lá, de 1 a 9, de 1 a 15, alguma coisa entre 3 e 12, 15 pontos mais ou menos você pode considerar movimento. E aí tem uma forma de contar movimentos, e não tendência. Quando ele inverte esse movimento e ultrapassa o que seria o balanço, ele está fazendo um movimento contrário ao que ele fez inicial. E o movimento não tem nada a ver com a tendência. Pode ser um movimento que está a favor da correnteza do dia, da tendência do dia, pode ser um movimento contra, e pode ser vários movimentos, e naquele dia não tem uma correnteza muito bem definida, ele está numa amplitude de movimentos muito grande. Cara, então, assim, não é um negócio tão trivial. Mas movimento é diferente de tendência. E esses sinais todos, e exaustão é um deles, tá, eles são sinais que eles têm, na minha visão, e acho que isso não é só a minha crença, mas é isso, né? Eles têm um poder preditivo para movimentos, por poucos tiques ou poucos segundos à frente. É muito difícil você achar que um sinal de exaustão típico, que é aquele em que o player vem, né, e ele começa, sei lá, tinha um player comprando, ele continua e tá carregando o preço num ritmo, tá? Não é porque ele quer, provavelmente, mas porque para comprar o que ele precisa, ele tem que consumir liquidez da venda e ele é obrigado, o fato dele querer comprar ou precisar comprar faz o mercado subir, não porque ele quer, mas porque não tem lote, né, em cada nível de preço na venda, e ele acaba deslocando o preço para cima. A exaustão acontece quando as agressões marginais, as próximas agressões, elas vão sendo cada vez menores do que as anteriores. Tá? Não é fácil olhar isso, tá? Mas ok, existe, dá para olhar e por aí vai. De um player único ou de alguns players que estão em conjunto naquele momento precisando ou querendo comprar. Tá? As agressões marginais, as próximas agressões de compra são cada vez menores, tá, do que as anteriores. É um sinal de que, o apetite ou a necessidade de compra está se exaurindo, por isso o nome de exaustão. O poder que isso tem, na verdade, é dizer, putz, olha, o mercado, esse cara tinha lote, tá? Ele deslocou o preço lá, do 1 para o 9, por exemplo, e aí do 9 para cima, as compras marginais deles são cada vez menores. Mas você fala, André, mas espera aí, não faz sentido, né? Pô, se o cara está comprando, né, 500, 400 lotes por nível de preço, e ele está carregando o preço, se ele passar a comprar 100 lotes em cada nível de preço, o mercado vai parar de subir. É que você tem uma série de outros fatores, tem outros players que, você tem HFT e por aí vai dando front running, que ainda alavancam a alta. Então você não tem só aquele player fazendo preço naquele momento enquanto ele está comprando, você tem outros players e stops andando no arrasto daquilo. O mercado é muito mais complexo do que tentar isolar para um player, atribuir a um player exatamente a causa principal daquele movimento. A principal tudo bem, mas a causa única daquele movimento. E aí quando o mercado vai ali e dá aquela última esticada, foi do 9 para o 15 ou do 9 para o 14, mas com pouca agressão de compra e diferente da agressão que levou do 1 para o 9, você fala, o mercado deu uma exagerada aqui, o mercado vai achar um novo equilíbrio, provavelmente não no 14, mas sei lá, no 12, no 10, no 9 de novo, tá? Porque foi ali que é a faixa que o mercado negocia os mesmos lotes por quantidade de agressão por nível de preço. Cara, eu tenho entregado muito nos últimos vídeos, de muita coisa que eu aprendi nos últimos anos, tá? São palavras que talvez soam muito vagas se você não tem 1, 2 anos de mercado olhando para isso que eu falo, mas se você tem, você tende a perceber que tem uma série de riqueza, de detalhes, de informação aqui, cara, que provavelmente não tem disponível na internet. Tá? Provavelmente, não estou dizendo aqui porque eu não acesso tudo. Tá? Então, e o mercado acha um novo equilíbrio. Agora você dizer que essa vinda do 14 para o 9, que é justificada, tem sentido lógico na ótica da exaustão, que ela vai ter poder explicativo para dizer que, putz, do 14 foi a máxima do dia, não parou no 9 e o mercado caiu mais 20, 30, 40 pontos para baixo, é muita prepotência da tua parte dizer que, putz, o mercado nasceu naquela exaustão. Esse movimento grande de venda ou a tendência nova de venda nasceu por conta daquela exaustão. É isso que tem que ficar muito claro, tá? Movimentos são diferentes de tendências.
Sinais como exaustão, inversão de fluxo, absorção, têm poder explicativo para movimentos, não para tendências. E tendências, André? Bom, tendências começam, param e invertem por diversas razões. Mas geralmente, e falando de índice, que é o ativo que eu tenho olhado, que tenho gasto tempo, geralmente, eventos e notícias, eventos macro, notícias públicas que alteram expectativa de futuro, obviamente, mas pode não ser isso, pode ser só uma questão de posicionamento, de players decidindo comprar ou vender, tá? E especialmente, qual é o final de tudo isso na tela? Para mim, estrangeiro comprando, com realocação de dinheiro do estrangeiro, tá? Comprando ou vendendo magnitudes grandes, através de algoritmos low frequency, que eu sempre falo aqui, se você não tem ideia do que é isso, vai ter vídeos aqui embaixo explicando o que é algoritmos low frequency e alguns principais dele. Isso dita correnteza para mim, tá? No dia, tá? E muitas vezes não tem um porquê, muitas vezes não tem um evento, uma notícia associada, é um cara lá fora decidindo ficar mais ou menos exposto em mercados emergentes, e Brasil é um percentual dessa cesta e entra também no negócio, entra no balaio, e isso faz um baita preço aqui, faz a correnteza do dia, tá? Dá a tendência do dia, mas também tem um grupo de HFT em conjunto que dá tendência. É impressionante, não dava, mas de um tempo para cá, os HFTs em conjuntos, eles não só fazem micromovimentos e movimentos, eles ditam tendência do dia de maneira inacreditável, tá? Em algumas vezes, não sempre. Tá? É muito difícil, tá? Identificar ali É fácil monitorar o que o HFT está fazendo. O que é difícil? Saber se aquela onda dele vai ser um micromovimento, um movimento médio, ou se vai ditar uma tendência. É muito difícil. Você não tem base para criar uma lógica operacional, você não tem como ler isso na tela, você não tem sinais de se aquela agressão, aquela enxurrada de agressão do algoritmo, ela vai continuar ou vai acabar naquele momento. Você não tem. E o algoritmo low frequency, quando você identifica, isso aqui parece um TWAP, parece um VWAP, parece um POV, parece não sei o quê, você consegue criar uma lógica operacional de dizer, olha, por essa ponta, com esse tipo de ordem, com esse tipo de participação, essa ordem tende a continuar. Você cria uma capacidade preditiva de dizer, olha, essa ordem tende a continuar. Tende. Até quando? Não sei. Mas ela tende a continuar. Você tende a ter um conforto de que, putz, no próximo minuto vai continuar naquele ritmo. Pô, não continua, opa, que ela cessou. Nos HFTs, cara, eles mesmo quando eles criam uma enxurrada de compra, no meio do caminho tem algumas vendas. Você fala, cara, e aí, acabou o movimento de compra dos HFTs ou não? Ou é só uma leve, né, zeradinha ali e os caras continuam? Não dá para saber. É muito, muito, muito difícil. É fácil monitorar o que eles estão fazendo, difícil entender, tirar proveito e saber aonde vai parar o que eles estão fazendo, tá? Mas cria tendência, tá? Também tem que criar tendência no índice, movimento em conjunto de HFT. E qual que é a conclusão, né, aqui do vídeo, né? A conclusão é que toda vez que a gente aprende, né, acho que essa pessoa que perguntou, putz, ou deve ter visto, né, ou aprendido, que seja, exaustão muito bacana, funciona. E funciona em alguns ativos mesmo, mais lote cada nível de preço, especialmente no câmbio, né? Exaustão, absorção, inversão de fluxo e por aí vai. Muito menos que no passado, mas funciona. E aí a gente aprende aquilo e a gente tende, né, a olhar tudo com aquele óculos. Tudo passa, né, eu chamo de olhar o mercado com esse óculos. Tudo passa a ser isso. Para ficar um pouco mais intuitivo, eu sempre uso o exemplo da média móvel. Quando a pessoa que entra no mercado aprende cruzamento de média, tudo passa a ser, ele passa a olhar o mercado, cria sensibilidade de mercado, sempre com base no cruzamento das médias, ou seja, então o grau que a média inclina, quão rápido a curta cruza a longa, quanto que a curta distancia da longa, tudo isso vai gerando sensibilidade, a pessoa passa a achar que aquilo que ela está olhando, esse óculos, é o que mede, ou essa régua, é o que mede o mercado, é o que cria sensibilidade no mercado. Só que mascara, muito provavelmente por desconhecimento, de que tem outras... Na verdade, primeiro, cruzamento de média não faz preço. Tá? É a consequência do trajeto do preço. Tá? Confunde causa e efeito das coisas. E segundo, descarta, na verdade, desconsidera o que de fato está fazendo preço e outras coisas, outros drivers, os reais catalisadores que estão fazendo preço naquilo lá. Então vamos lá. Quando a gente olha, a exaustão muito bacana, funciona, e a gente atribui que a exaustão vai ter o poder de explicar uma reversão de tendência, cara, não é por aí. Tá? Nesse caso não é por aí. Ele tem poder preditivo, poder para operar movimentos, não poder, na minha visão, para
pegar viradas de tendência. As viradas de tendência, elas nem sempre, os poucos sinais que podem ter numa virada de tendência, tá? Pode ter sinal no fluxo, acho que faltou dizer aqui, né? Em virada de tendência? Pode. A questão é, você acha que ele vai ser, quando você vai estudar, e você vai falar, pô, tá bom, o mercado virou a tendência meio-dia e 2, tá? O mercado vinha subindo, e aí meio-dia e 2 ele foi a máxima, e aí de lá para cá caiu 3 mil pontos no índice. Fala, putz, virou a tendência, virou lá no meio-dia e 2. Aí você vai olhar lá no meio-dia e 2, perto da máxima, né? O que aconteceu ali? Vai abrir times and trades, ou vai olhar aquele agressão dentro do gráfico, né? E por aí vai. Aí fala, será que ali deu algum sinal? Será que teve uma agressão muito grande ali em cima, ou na máxima muito perto? Cara, e muitas vezes o sinal não tá ali. Muitas vezes ali teve ou não um sinal que explicaria o mercado ter caído um pouco, tá? Ali do meio-dia e 2, que foi a máxima. Às vezes pode ter tido ali um sinal, de fato, que fez o mercado cair um pouco. Mas provavelmente a real causa do mercado ter caído os 3 mil pontos não nasceu na máxima. Pode ter nascido um pouco abaixo. Às vezes sim, às vezes na máxima sai uma breaking news. Putz, aí sim, ali foi ali. Mas você não vai ter sinal no fluxo ali. Você vai ter um sinal exógeno, uma breaking news, que aí alterou o posicionamento de todo mundo e todo mundo passou a, opa, putz, o mercado não é para cima, o mercado é para baixo, vamos reajustar nossas posições. Aí você passa a ter, pô, vai ter sinal lá, putz, o mercado não tinha agressões de venda durante esse processo de alta, e você passa a ter agressões de vendas simultâneas de vários players e a preços piorados. Ok, ali você vai ter um sinal. Mas na maior parte das vezes você não tem um evento associado a uma inversão de tendência dentro do dia. Simplesmente acontece e não tem uma notícia associada ali. É só posicionamento dos caras. E aí você fala, pô, tá bom. Então pegar ali os extremos de mercado e achar que próximo da máxima ou próximo da mínima é naquele preço ou naquela faixinha vai ter um sinal que explicaria todos aqueles 3 mil pontos que o mercado andou e você não viu ou não enxergou, às vezes não tá ali. Às vezes está um pouco às vezes o sinal é numa faixa, é um sinal mais sutil, dizer, opa, o mercado vinha com agressão de compra e ela perdeu ritmo. Pode ter sinal? Pode. Ela perdeu ritmo. O mercado estava subindo sem contraparte, agora, opa, começou a achar contraparte na venda. São elementos que você vai juntando e fala, cara, putz, olha, o mercado estava subindo fácil, agora, opa, parece que achou venda. Só que é muito difícil. Esses elementos, eles vão estar presentes toda hora, então toda hora você vai achar que vai reverter a tendência. Porque é muito difícil de você entender se aquela dificuldade de andar, ela é temporária ou ela é persistente. É muito difícil. Então, esses sinais, eles são para capturar movimentos e não para capturar tendências. Para capturar tendências, você tem que olhar para fatores que explicam continuidade do mercado. E como eu já disse aqui, no índice, o que eu acho que explica a continuidade do mercado é a entrada de algoritmo low frequency de estrangeiro ou a agressão conjunta de HFT, que dá para ver, mas é muito difícil de pegar, muito difícil de identificar quando ela é só um movimento e quando ela vai vir forte de verdade. Dá para você monitorar, mas não, na minha visão, não tirar proveito dela. O proveito que dá para tirar é quando entra o low frequency algoritmo dos institucionais. Tá? Eu espero ter respondido a dúvida, tá? Eu espero que tenha gostado. Se você gostou, clica no curtir. E o que eu sempre peço aqui, comenta aqui embaixo a tua experiência, tá? Com isso, tá? Tentando pegar um sinal de curto prazo e extrapolar ele para tentar, se você já caiu nesse erro de achar que um sinal de curto prazo tem o poder de te dar um sinal de tendência, ou de criação de tendência do começo, ou de interrupção de uma tendência, ou de inversão dela. Deixa aqui embaixo, que vai ser muito bacana para eu ler também, e para outras pessoas também, né, que gostam de mercado, ou que estão com dificuldades, ler também e aprender com você. Beleza? Abraço, boa semana.